Boa noite, meus irmãos, novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero chamar a sua atenção para o livro de Atos, onde hoje nós vamos continuar a nossa jornada de mais de um ano já, no capítulo número 21. Atos, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, é para onde eu quero convidar você já deixar a sua Bíblia, digital ou de papel, né, aberta, para logo poder acompanhar aquilo que Deus nos falará nesse texto. Você que tem acompanhado a nossa caminhada, na mensagem da semana passada, no capítulo 20, nós aprendemos com o companheirismo de Paulo e de seus amigos de viagem, podiam sofrer desafios diante de mudanças inesperadas, mas ali houve unidade dentre aqueles irmãos. E também nós aprendemos como Paulo nos ensinou o primeiro lugar, a primazia do ensino da palavra em comparação com um milagre, e não qualquer milagre, mas um jovem, adolescente provavelmente, sendo ressuscitado depois de cair do terceiro andar. Eu me refiro ao episódio com Eutico, e ali o ensino da palavra sendo mostrado como sendo mais importante do que mesmo algo tão marcante quanto um sinal, quanto um milagre como este. Mas principalmente, irmãos, nas mensagens da semana passada, nós testemunhamos a emocionante, até mesmo a dramática despedida de Paulo dos presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, com os quais ele se encontrou na cidade de Mileto. Nós vimos ali, meus irmãos, uma mensagem que eu quero recomendar. Se você não assistiu, assista. É um texto maravilhoso, um texto onde nós vimos o coração de Paulo, o desprendimento de Paulo e a preocupação de Paulo para com a igreja do Senhor. E falamos na semana passada, meus irmãos, que essa preocupação, ela não é apenas do apóstolo, ela não é apenas do missionário, não é apenas do pastor, mas é de todo ministro do evangelho, que significa todo crente no Senhor Jesus. De uma maneira ou de outra, todos nós somos ministros, ou seja, servos do evangelho. Ministro na cultura brasileira é coisa fina, né? Coisa elevada. Na cultura bíblica é servo, porque é isso que significa a palavra. Ministrar significa servir alguém com alguma coisa. E o ministro do evangelho é aquele que serve com o evangelho. Muito bem. A semana passada, irmãos, e a mensagem de hoje vem completar esta nossa jornada, que já está começando a se ver ali a reta final, na qual nós temos aprendido esse grande tema do livro de Atos. Quem consegue recitá-lo olhando para mim, sem colar lá do slide? Vamos lá? Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Vi bastante gente olhando para mim, tá bom, né? Também depois de essa caminhada toda, já era de se esperar, né? Hoje vamos para a 45ª mensagem. E falando na 45ª mensagem, falando no capítulo 21, hoje nós veremos o apóstolo Paulo servindo como exemplo de humildade. Eu quero explicar o que é esse exemplo de humildade. Primeiro, uma humildade diante de Deus, aonde ele vai se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela se apresenta difícil de engolir, difícil de aceitar. E ali o apóstolo humildemente se submete à vontade do Senhor. Mas ele também vai mostrar humildade diante dos homens, ouvindo um conselho e se submetendo ao pedido dos irmãos para fazer algo que ele não precisava fazer, mas ele faz para facilitar a pregação do evangelho, para facilitar a convivência com os irmãos. E no final, de novo, humildade em se entregar à vontade de Deus, mesmo vendo que ele fez tudo certo, mas agora sofreria uma injustiça. Então, a grande lição hoje, irmãos, é realmente sobre humildade, e o enunciado é o seguinte: a humildade da dependência marca o ministério cristão. A humildade da dependência marca o evangelho cristão. Pastor, humildade e dependência não andam sempre juntos? Veja bem, eu não acho que seja uma redundância. Eu quero reforçar aqui, meus irmãos, que no nosso texto Paulo demonstra a dependência de Deus, e essa humildade o leva a sofrer coisas que, se fosse de sua própria escolha, provavelmente ele não escolheria. Eu não vejo na pessoa de Paulo um masoquista, alguém que gosta de sofrer pelo sofrimento.
mas ele se submete sabendo que Deus está conduzindo a sua vida, que o seu mestre Jesus, a quem ele serve, está conduzindo a sua vida. E eu espero que hoje a palavra de Deus nos mostre, meus irmãos, que esta dependência, esta humildade também deve marcar o meu e o seu ministério cristão. Por quê, cristãos? Por quê? Porque nós não temos controle daquilo que fazemos para Deus. Ilustrando isso, em Coríntios capítulo 3, Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Há uma responsabilidade do que eu e você podemos fazer, mas, meus irmãos, nós fazemos a ponta do iceberg. Lembra aquela ilustração de tem a ponta do iceberg e 90% dele está submerso? A ponta sou eu e você. A maior parte onde não há controle, onde não podemos controlar, onde não podemos conduzir conforme queremos ou não queremos, é a nossa dependência de que Deus ali agirá e ali fará a sua vontade. Muito bem, a humildade da dependência marca o ministério cristão. Vamos começar, meus irmãos, e nosso primeiro trecho de hoje começa no versículo 1 do capítulo 21 e vai até o versículo 14. Dá uma olhadinha para a direita e para a esquerda e compartilhe a sua Bíblia para que a gente possa formar aqui um belo e bonito coral. Usamos nossa igreja a nova versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Recomendavam. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Nosso texto de hoje, meus irmãos, começa com a sua primeira pilastra, a sua primeira coluna de sustentação desta grande ideia que falamos, o seguinte enunciado: o compromisso com o chamado humildemente se coloca acima das ameaças. O compromisso com o chamado humildemente se coloca acima das ameaças. O capítulo 21, queridos, começa com Paulo e seus companheiros de viagem, é claro, deixando Mileto e deixando lá os presbíteros de Éfeso após se despedir deles, como vimos no capítulo anterior. O verso 1 narra a rota que eles vão seguir. E eu queria pedir que você projetasse esse mapa para que vocês pudessem ter uma ideia, né? Consegui um bem colorido, perdão não ser em português, mas dá para ter uma ótima ideia da rota. Essa rota de cima é a rota de ida, certo? E aí você tem a rota de retorno dele, conforme você acabou de acompanhar na sua leitura bíblica, certo? E é essa rota que ele vai fazer, e ainda há trechos que ainda vão aparecer depois, ok? Pode deixar aí alguns segundos, depois você pode voltar lá para o enunciado, por favor. Muito bem, então aí no verso 1 tem a rota que eles seguiram: Cós, Rodes e Pátara.
Dali eles tomam um navio para a Fenícia, verso 2, que já fica na costa daquela que nós chamamos de Terra Santa, ou hoje, modernamente, Palestina. E lá eles chegam passando por Chipre e, finalmente, em Tiro, agora já na Fenícia, já, como eu disse, na chamada Terra Prometida, Terra Santa ou Palestina. Muito bem, no verso 4, eles permanecem uma semana ali com a igreja, com os irmãos de Tiro. Por que eles ficam esse tempo? Provavelmente era o tempo para que o navio fosse descarregado, talvez até carregado novamente, para depois seguir viagem. Questão técnica. Bem, ali os irmãos de Tiro são usados por Deus para preparar Paulo para aquilo que viria mais à frente. O texto, meus irmãos, nos diz, ou quando ele diz que eles advertem Paulo, ou conversam ou exortam Paulo pelo Espírito, isso se refere ao fato de que Deus possibilitara àqueles irmãos o discernimento daquilo que aconteceria com Paulo. Mas o texto não significa que isso inclui que pelo Espírito eles deveriam dissuadir Paulo de ir. Vamos entender a diferença? Pelo Espírito, aqueles irmãos de Tiro compreenderam que Paulo estava indo para uma situação perigosa e aí por conta própria, por amor ao apóstolo, eles tentam dissuadi-lo de seguir em frente. Então, o termo pelo Espírito não está se referindo à iniciativa de dissuadir, mas à iniciativa de compreender aquilo que iria acontecer. Inclusive, eles recomendaram a Paulo que não fosse para Jerusalém. E por que nós sabemos disso, irmãos? Porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. E ele não pode se contradizer. Ele não pode, uma hora, indicar aos seus servos uma coisa e depois indicar algo contrário. Ele indicou isso, pastor? Onde é que está? No capítulo anterior, nos versículos 22 e 23, semana passada, nós lemos o seguinte: agora, isso é Paulo falando, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, o objetivo de Deus aqui em dizer a esses irmãos do que iria acontecer é para que eles pudessem dizer isso para Paulo, mas não tentar mudar a sua opinião. Nos versos 5 e 6, na sua Bíblia, eles precisam partir de novo. E mais uma vez há ali uma despedida. E mais uma vez, irmãos, eu acho isso muito interessante. Paulo e um grupo de discípulos ajoelhados em oração, tal como fizeram lá na despedida de Éfeso, e depois eles seguem caminhos diferentes. Não foi tão dramática, não foi tão emotiva como aconteceu lá em Mileto com os Efésios, mas é significativo, meus irmãos, que após apenas uma semana, essa não é uma igreja que era íntima de Paulo, não era uma igreja que Paulo tivesse ministrado, não há nenhum registro disso, não é uma igreja que Paulo tinha escrito para eles, mas depois de apenas uma semana convivendo com eles, olha o que diz o texto: todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, foram se despedir de Paulo e de seus companheiros. É marcante, meus irmãos, esse cuidado e esse carinho. E eu queria aproveitar, meus irmãos, esse pequeno detalhe do texto para exortar-nos, para prestarmos atenção nisso na nossa própria vida. O nosso objetivo, queridos, não é fazer cultos. Nosso objetivo não é construir, literalmente, um prédio ou mesmo apenas uma igreja de pessoas. O objetivo da igreja também é, meus irmãos, uma comunidade da fé. Eu espero em Cristo que este nome não seja apenas o título do nome de uma igreja, mas que nós possamos experimentar de verdade este sentido de comunidade, de estarmos juntos, de compartilharmos a nossa vida. É claro que é virtualmente possível que em um grupo de cerca de 200 pessoas você conheça todos e conheça todos bem. Claro que eu sei disso. Mas há de se esperar que famílias possuem entrelaçamento. Não é de se surpreender que logo nossos filhos começarão a casar-se entre si. Aí os jovens ficam assim, não, isso é verdade, irmãos, é normal, em qualquer igreja local isso acontece. E assim as famílias começam a se misturar, a se entrelaçar, mas fora mesmo o fato de casamento, nós temos algo que nos une, meus irmãos, que é isso que acontece em apenas uma semana em Tiro. E eu experimentei isso com um pouco mais de uma semana, quando conheci irmãos de diversos lugares da Ásia, quando estava em Singapura fazendo um curso de apenas 28 dias.
com alguns dias apenas juntos. Quando tinha o dia de sair e folga, eu me lembro de um irmão, tentando lembrar o país dele agora, não lembro, na África, que ele colou conosco, com os brasileiros, e só queria andar com a gente. E 10 anos depois, 15 anos depois, quando eu converso com um dos brasileiros, você tem visto fulano? Falei com ele algumas semanas atrás. A comunhão continua. Gente que nunca havia se visto antes. Muito semelhante ao texto que nós temos aqui. Assim, meus irmãos, quer sejam irmãos novos ou não, nós temos um laço que é um laço eterno. Nós vamos literalmente viver juntos para todo sempre. Pastor, até aquele irmão que eu não gosto muito, mas no céu você vai gostar. No céu ele não vai ser mais carne de pescoço, você também não. Porque às vezes a gente acha, irmãos, que só os outros são carne de pescoço, né? Eu acho engraçado aquele pessoal coloca no Facebook assim, eu não suporto gente tóxica. Eu fico pensando quantas pessoas acham que ele é tóxico. A gente sempre acha que nós somos a pessoa mais fácil do mundo para conviver, somos uma maravilha, né? Que privilégio as pessoas me terem. Às vezes não é bem assim a situação. Mas o fato é, meus irmãos, que essa comunhão, ela é sobrenatural. E ela é uma maravilha, e é uma bênção ver isso estampado no texto aqui. Bem, e a viagem segue. No verso 7, uma parada de um dia, numa cidade chamada Ptolomaida, difícil, e um breve tempo de comunhão com os irmãos ali. Agora foi muito rápido, porque a igreja estava em toda parte. Isso que eu achei interessante. Para em cada lugar, em todo lugar onde Paulo parava viajando, lá estavam os irmãos. A igreja estava espalhada por todo o Império Romano. Não é à toa, queridos, que vimos no texto anterior, que já chegaram dizendo, aqueles que têm transtornado o mundo, aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. E os cristãos estavam em todos os lugares. No verso 8, 68 quilômetros depois, finalmente chegam ao ponto final, chegam a Cesareia. Ponto final do navio, eu quero dizer. Permanecendo, diz o texto, na casa de Filipe. Quem é Filipe? O texto identifica quem ele é. 1, 2, 7. Que 7? Um dos 7 diáconos, como a gente já costumou identificar no texto, escolhidos lá em Atos capítulo 6, por onde nós já passamos, não é? Filipe estava naquele grupo no qual estava Estevão também, que foi levantado na igreja para assistir aos pobres e às viúvas e os órfãos que estavam na igreja. Esse é o mesmo Filipe que depois vai levar o evangelho até Samaria. Esse é o mesmo Filipe que vai levar o evangelho até o eunuco etíope, tesoureiro de Cândace, rainha da Etiópia. Isso tudo, meus irmãos, havia acontecido há quase 20 anos antes desse texto. Muito tempo havia passado. E eu acho muito interessante, meus irmãos, porque em algum momento, depois disso tudo, finalmente Filipe se estabelece na Cesareia, uma das mais romanas cidades de toda aquela região, e agora ele se encontra com quem? Com o apóstolo Paulo. Eu fico pensando, quanta história esses dois tinham para contar. Quantas bênçãos, quantas narrativas eles podiam compartilhar um com o outro sobre o que aconteceu com as suas vidas. Desde a saída de Jerusalém de Filipe até hoje. Por quê, meus irmãos? Porque a saída de Jerusalém acontece por causa do quê? Da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão. E quem é que estava no apedrejamento de Estevão? No caso, Saulo, na época. Incrível isso. Eles estão em lados inicialmente opostos da história. Estevão está sendo apedrejado, o texto diz que as pessoas tiram a sua roupa, né, a sua capa exterior, para não manchar de sangue. Apedrejamento é um negócio meio sujo. E colocam para quem guardar? Saulo. Por causa disso, a perseguição começa. Quem sai de Jerusalém? Filipe. 20 anos depois, aqueles que tinham tudo para ser inimigos estão debaixo do mesmo teto, tendo provavelmente, irmãos, eu queria ser uma mosquinha com a máquina do tempo, provavelmente tendo um tempo absolutamente maravilhoso de compartilhar. Contudo, Paulo, qualquer outro, Filipe, todos eram personagens secundários, eram personagens coadjuvantes na história que nós temos aprendido até agora, porque o personagem principal é o nosso Senhor Jesus.
Ele que é o responsável pela transformação na vida de Paulo, ele que é o responsável pela mensagem que Filipe prega, ele que é o responsável por tudo aquilo que está acontecendo aqui. Ele é o centro dessa narrativa. Mesmo assim, é marcante esse encontro entre eles. Pois bem, Filipe, ele era pai de 4 moças solteiras, virgens, e diz o texto que elas profetizavam. Um dom, como nós já explicamos outras vezes, que era muito comum nesse primeiro século, antes de que o cânon bíblico, ou seja, a Bíblia que você tem nas mãos, os 66 livros, fossem fechados para que nós pudéssemos ter a revelação de Deus. Agora, olha que interessante, irmãos. Essas 4 moças, que diz o texto profetizavam, não falam nada sobre a situação de Paulo. Não é interessante isso? Não é se esperar que toda vez que existe um profeta, ou qualquer que seja a sua posição, ele necessariamente tivesse que entregar alguma palavra, porque não é isso que se fala hoje em dia, não é isso que se busca hoje em dia, mas eles estão aqui, algo tremendo está acontecendo na vida de Paulo, e elas não falam absolutamente nada. Contudo, um outro personagem entra em cena. Nos versos 9 até o versículo 11, nós somos apresentados a Ágabo, que também é identificado como um profeta que desce da Judéia, ou seja, da região de Jerusalém. E é interessante, meus irmãos, que ele entrega a sua mensagem de uma maneira muito parecida com os profetas do Antigo Testamento, de uma maneira muito gráfica. Era muito comum no Antigo Testamento, você já leu nos outros anos Ezequiel, não é isso? Em que ele fazia uma encenação, ele fazia uma representação para entregar uma mensagem. E é isso que Ágabo faz. Ele pega o cinto de Paulo, ele amarra suas mãos e seus pés e diz que vão fazer a mesma coisa com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. E olha só, meus irmãos, exatamente o que ele disse acontece. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, eu já andei por aí. Eu já estive em todo tipo de culto, de reunião. E o que você vê aqui entregue por Ágabo não é aquele tipo de profecia, o que eu prefiro chamar mais de profetada, em que alguém vira para uma congregação e diz: alguém aqui essa noite está com problema no casamento. Alguém aqui essa noite está com problema financeiro. Aí todo mundo, é comigo. Alguém aqui tem algum boleto para pagar ainda esse mês? Eu tenho. Pois é. Aí, tem o pessoal assim, boleto é bom, irmãos, que significa que Deus lhe abençoou para comprar alguma coisa. O ponto aqui, meus irmãos, é que isso não é uma profetada genérica. Ele vai na mosca, ele dá detalhes, ele diz exatamente aquilo que vai acontecer com Paulo. E como ele disse, aconteceu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui, quando a coisa era feita de maneira séria, tem temor de Deus. Está muito perto do Antigo Testamento. E a probabilidade de que Ágabo seja judeu é enorme. Então o que Ágabo tem na mente? Profeta que profetiza mentira vira alvo de pedra. Não é isso que está no Antigo Testamento? Quando profetizava e não acontecia, o profeta era morto. Ou pelo menos deveria ser. Mas não é o que acontece no nosso texto, porque este irmão fala exatamente aquilo que iria acontecer. Bem, novamente, o objetivo dessa profecia, queridos, é preparar o coração de Paulo. Ele havia dito já está preparado para ser entregue nas mãos de seus inimigos e até morrer. E isso agora está sendo colocado à prova. Deus está preparando o coração dele. E de novo, a reação dos irmãos, verso 12, é zelar pela vida de Paulo. É pedir que ele não vá. Isso é compreensível. Inclusive Lucas está aqui no meio fazendo a mesma coisa. Né? Nós todos pedimos a ele. Mas Paulo diz, eu estou pronto. Eu estou preparado. Olha como é bonito que Paulo fala. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Porque Paulo sabia, meus irmãos, Deus já havia dito a ele que em cidade por cidade onde ele iria, ele poderia sofrer represárias, oposição e até mesmo risco de morte. Mas o que ele diz, por que vocês estão partindo o meu coração? Eu fui chamado para isso. Vocês não lembram? Está lá no comecinho do livro de Atos. Deus vira para Ananias e diz, esse para mim é um vaso escolhido, porque eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Queridos, trabalhar com Paulo, você tinha que ter uma predisposição para ver o camarada sofrendo, ou sofrer junto. Você não podia ter a pele sensível, como João Marcos teve naquela ocasião. Tinha que estar preparado, porque era isso que iria acontecer. Então ele diz, porque vocês estão chorando e partindo do meu coração, estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém em nome do Senhor Jesus. Queridos, a convicção e o compromisso de Paulo fecham a questão.
No verso 14, eles desistem e compreendem que a palavra de Ágabo era a vontade do Senhor e ela tinha que ser cumprida. Essa semana eu publiquei, meus irmãos, a história de duas irmãs nossas do Irã. Não sei quantos viram no meu perfil, na rede social, no Facebook. A história dessas irmãs é muito bonita. Elas ficaram presas cerca de 1 ano e pouco, se eu não me engano, agora. E mostram que elas transformaram um limão em uma gostosa limonada. E começaram a evangelizar detentos, homens também, e todos os funcionários da prisão. Muçulmanos chegavam, é o Irã, para pedir que ela orasse. Pedir que ela intercedesse por eles. Essa cristã. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus nunca na história do cristianismo cochilou para que alguém sofresse. Porque Ele faria na minha e na sua vida. Ele nunca cochilou e aí, nossa, eu estava contando de usar fulano, mas agora ele já foi queimado na fogueira. Não, isso nunca aconteceu. Todos os que morreram pela fé, morreram pelas mãos de Deus, que usou a mão dos homens. Interessante isso, né? A mão de Deus usou a mão dos opositores ao cristianismo. E sempre, sempre com um propósito. Paulo sabia, meus irmãos, que a sua vida poderia glorificar a Deus. E a sua morte poderia glorificar a Deus também. Na vida ou na morte, Deus seria glorificado por aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. Portanto, o compromisso com o chamado, humildemente, se coloca acima das ameaças, acima das dificuldades, acima dos perigos que porventura ele pudesse correr. E aí a viagem vai continuar. Nós vamos ler agora, irmãos, os versículos 15 até o versículo 26, o que acontece nessa segunda parte do nosso texto. Você está preparado aí? Está a postos? Vamos lá. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Vamos juntos, irmãos? No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Em segundo lugar, meus queridos, o progresso cristão se firma no essencial, humildemente cedendo no não essencial. Preste atenção. O progresso cristão se firma no essencial, humildemente cedendo no não essencial, naquilo que é periférico. Ele se apega ao que é importante e cede naquilo que é periférico. Ele se firma e não abre mão daquilo que é inegociável, mas cede aquilo que pode ser negociado porque não é fundamental à nossa fé. Bem, nos versos 15 até 17, passados aqueles dias e depois dos acontecimentos com Ágabo, Paulo e seus companheiros seguem para Jerusalém, acompanhados de alguns discípulos de Cesareia, diz o texto, os quais
os levam para a casa de um irmão chamado Minasson. E tal como Barnabé, ele também era natural de Chipre. E um detalhe importante, um dos primeiros discípulos, ou seja, ele provavelmente passou pelos 40 dias após a ressurreição, que nós vemos no começo do livro de Atos. Ele passou pelo dia de Pentecostes, ele passou por momentos importantes da igreja primitiva, porque alguém que estava desde o começo, um dos primeiros discípulos. Ele chegam até Jerusalém e há uma grande alegria, a comunhão cristã novamente aí, meus irmãos, se mostrando como é bom encontrar os irmãos que nós temos em Cristo. No verso 18, Paulo, Lucas e outros vão ao encontro de Tiago. Quem é esse Tiago? Meio-irmão de Jesus. Nós já estivemos com ele em outros momentos do livro de Atos. Encontram com Tiago e demais presbíteros, demais líderes da igreja de Jerusalém. Essa é uma reunião muito importante. E não foi uma reunião pequena, irmãos. Por quê? A essa altura, a igreja de Jerusalém já contava com dezenas de milhares de pessoas. E como era, meus irmãos, com certeza, uma igreja nas casas, porque era proibido construir qualquer tipo de prédio para a reunião da igreja, haviam muitos e muitos presbíteros para que pudesse cuidar das igrejas que estavam espalhadas por toda a Jerusalém. E essa não foi uma reunião pequena, uma reunião importante, onde se encontraram com o apóstolo que tinha sido enviado aos gentios há tanto tempo. E diante do relatório detalhado que Paulo dá do avanço do trabalho entre os gentios, esse é o verso 19, a resposta dos irmãos é o quê? Louvar a Deus. Perceba, queridos, não há competição, não há inveja. A consciência de todos, irmãos, é que o progresso de Paulo era o seu progresso também. Que bênção seria se todo cristão hoje fosse assim. Mas, infelizmente, irmãos, e eu me refiro entre irmãos que compartilham da mesma fé e defendem uma fé bíblica, ortodoxa, né, séria, às vezes não é assim. Nós vemos o progresso de alguém e a inveja, a desdém do que acontece. Não havia isso no primeiro século, pelo menos nesse momento, onde há uma alegria dos irmãos de Jerusalém por saber que de tudo aquilo que Deus pôde fazer através de Paulo, como o texto diz, ele deu um relato minucioso, um relato detalhado, e com certeza ele foi falando de lugar por lugar, especialmente a grande expansão que aconteceu a partir da cidade de Éfeso. E, como eu disse, a grande alegria diante disso. E aí, em contrapartida, no verso 20 até o 25, eles informam a Paulo sobre a situação dominante de Jerusalém. Qual é a situação? Milhares de judeus se converteram. Agora, irmãos, o judeu ele tem uma questão, presta atenção. Quando o gentio se convertia, ele abandonava completamente a sua religião pagã, greco-romana, ou o que quer que fosse, certo? Ele não ficava adorando a Jesus e a Zeus, a Jesus e a Apolo, a Jesus e a Ártemis, como nós vimos lá em Éfeso. Não, lembra? Eles queimaram os seus livros de ocultismo e livros da idolatria. Mais de R$1 milhão de livros queimados. Com o judeu é diferente, porque o Deus deles, antes de conhecer a Jesus, é o mesmo Deus que eles conheciam agora, apenas agora eles entenderam a obra de salvação que foi trazida por Cristo Jesus. Então, aquilo que estava dentro da lei, que era o costume judaico, se mantinha sendo observado. Eles continuavam fazendo as coisas. Lembra que Pedro e João iam ao templo para orar? Lembra disso? Passamos lá atrás em Atos capítulo 4. Então, esses hábitos eram mantidos. E aí, Tiago e os irmãos explicam para Paulo que está havendo um grande problema aí. Porque, primeiro, como eu disse, milhares de judeus se converteram, são todos zelosos da lei. E essa época de transição era complicado, porque o costume que eles estavam arraigados há séculos não era algo fácil de se largar. Segundo problema, algum grupo de judeus, nós não sabemos se esse grupo era de cristãos ou de não cristãos, mas alguns judeus haviam espalhado mentiras sobre Paulo, haviam espalhado falsas informações, difamado Paulo, distorcendo seus ensinos e suas práticas. O que eles falaram? Que Paulo ensinava o afastamento de Moisés, ou seja, da lei, que Paulo dizia para não circuncidar os seus filhos mais, em outras palavras, ao 8º dia, não fazer a cerimônia da circuncisão e demais costumes judaicos. E, em terceiro lugar, eles falaram o quê? Que eles iam questionar
o que Paulo estava fazendo agora, já que ele estava ensinando tudo isso. Havia uma dúvida sobre a pessoa de Paulo, essa é a questão. E aí vem, meus irmãos, uma sugestão. Qual é a sugestão? Paulo deveria participar com outros 4 irmãos, e são cristãos, de uma cerimônia judaica da entrega do voto de nazirenato. O que é o nazireu? É a mesma coisa que Sansão era, de deixar o seu cabelo crescer. E o voto de nazireu podia ser feito durante toda a vida, a gente aprendeu isso lá na exposição de Juízes, ou podia ser feito por um determinado tempo, entre os judeus. Quero deixar isso bem claro, certo? Ninguém aqui deixando o cabelo crescer para fazer voto nenhum, não, por favor. Então, entre os judeus, deixava-se um período, e você estabelecia isso no templo, onde você deixaria o seu cabelo crescer, se absteria de bebida fermentada e tudo aquilo que você já sabe, você acompanhou a exposição de Juízes. Então, esses 4 irmãos iriam entregar o seu voto. E aí, os irmãos, Tiago e os irmãos disseram, pague o voto por eles, porque provavelmente eles não tinham recursos. Lembra? Havia uma grande pobreza na Judéia. Eles não tinham como pagar o voto, o dinheiro que eles haviam proposto lá no templo. E aí eles propuseram que Paulo se encarregasse disso tudo. Muito bem. Para completar a sua palavra, Paulo, eles relembraram que aquilo que foi decidido lá no capítulo 15, que os gentios, por outro lado, não precisavam obedecer à lei mosaica. E já descreveram aqui aquilo que havia sido decidido, que eles deviam se abster da carne sacrificada aos ídolos, da imoralidade sexual e de tudo aquilo que podia causar transtorno e escândalo ao cristianismo. E sobre isso tudo, meus irmãos, um comentarista chamado S.D. Townsend, e eu achei interessante trazer o que ele fala sobre isso, porque você deve estar pensando, pastor, eu estou confuso. O judeu tem que obedecer à lei, sim ou não? Por que Paulo se submete a isso daqui? Será que Paulo não está errando? Será que Paulo não está retrocedendo para coisas que já passaram? Olha o que esse nosso irmão escreveu aqui, meus irmãos. Paulo errou ao aceitar esse acordo, que era uma parte específica da lei? E aí ele diz, por várias razões, pode-se dizer que ele não errou. Rapidinho. Primeiro, o próprio Paulo já havia feito um voto nazireu lá em Atos capítulo 18. Segunda razão, mais tarde ele se referiu sem problema algum a esse incidente diante de Félix. Isso vai estar lá no capítulo 24. Terceira razão, essa ação da parte de Paulo apenas confirmou um dos princípios de seu ministério, que era o quê? De se tornar como judeu para ganhar os judeus e tornar-se como alguém sob a lei para ganhar aqueles que estão sob a lei. 1 Coríntios 9, versículo 20. Quarta razão, um dos objetivos de Paulo para ir a Jerusalém não era apenas levar a ajuda aos pobres, mas era também promover a unificação de judeus e de gentios. Inclusive, isso é um tema que ele escreve aos Efésios, de que agora não há mais separação entre judeus e gentios. E eis aqui uma ótima oportunidade. Quinta razão, Paulo não estava negando de maneira nenhuma a obra consumada de Cristo ao fazer a oferta de animais que incluía no ritual do que ele iria participar. Então, por que ele fazia, pastor? Ele fazia em uma forma memorial, lembrando que o sacrifício que ele estava fazendo como judeu era um reflexo, era uma memória do sacrifício que já havia sido feito na cruz e de uma vez por todas já havia valido. E, finalmente, Paulo, mais tarde, afirmou que em nada violou a sua consciência. Isso está lá em Atos, capítulo 23. Então, não estamos dizendo que isso é algo que você deve fazer hoje em dia, mas estava dentro do costume judaico, dentro daquilo que Paulo estava, no contexto que ele estava inserido. Mas qual é a grande lição aqui, meus irmãos? É aquilo que está escrito ali no número 2. Naquilo que era essencial, Paulo não cedia. Naquilo que era a mensagem do Evangelho, ele não cedia. Lembra da exposição em Gálatas? Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou para que vocês largassem o Evangelho e trocassem por outro Evangelho, que nem é Evangelho? Lembra disso? Palavras fortes, palavras duras, por quê? A pureza do Evangelho, da salvação pela graça, mediante a fé, pela cruz de Cristo, é inegociável para Paulo. Mas participar de um mero ritual, que não tem poder espiritual nenhum, isso não tinha nenhuma importância. Ele cedia naquilo que era essencial. Richard Baxter, que é um personagem que eu gosto muito, nós inclusive lemos em família esses dias, ele fala algo semelhante. Ele fala que nós devemos ser fechados no essencial, certo? Mas sermos caridosos, amorosos no que não é essencial. Às vezes, irmãos, nós deixamos passar coisas que são importantes na fé cristã
E às vezes brigamos por coisas que não são essenciais. E é a necessidade de nós olharmos o que realmente importa. O que realmente está no cerne da fé cristã. Aquilo que está dentro daquilo que é inegociável, como eu falei. E nós precisamos zelar por isso. Como diz lá em Judas, zelar, cuidar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E Paulo aqui, meus irmãos, cede o seu direito de não participar daquilo que estava acontecendo, porque ele sabia que não era essencial e isso ajudaria na comunhão com aqueles irmãos. Bem, então no verso 26, Paulo acata a sugestão dos presbíteros e irmãos de Jerusalém e segue com esses 4 homens, vai até o templo, faz todas as providências, faz tudo que tinha que fazer. Mas está tudo tranquilo, será que essa providência de Paulo vai cancelar as profecias que ele havia recebido de Ágabo? Ou será que pelo menos vai postergar para outro momento, para que acontecesse depois aquilo que Ágabo tinha falado com ele? Eu acredito que não. Nós já vamos ver daqui a pouco. Bem, nossa grande lição aqui, meus irmãos, é exatamente a humildade. De cedermos quando não precisamos. Quando não precisamos ser insistentes. É compreender, às vezes, até a limitação da compreensão de alguém. E em amor tentar explicar biblicamente o que é e o que não é. E nós vimos isso também em Atos. Nós temos Apolo, que lá em Éfeso chega pregando com ousadia, ele é conhecedor das Escrituras, mas ele tinha uma compreensão equivocada e incompleta. Entra em cena quem? Priscila e Áquila. Nós passamos por esse texto também. E Apolo também humildemente ouve a correção, ele é instruído e ele aprende. Irmãos, quando nós temos um espírito humilde de ouvir as pessoas, eu sei que todos nós lutamos com isso. Por quê? Porque nós nascemos com um defeito de fabricação chamado orgulho. Por isso que precisamos, eu e você, que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, para ouvirmos as pessoas, para atendermos aquilo que é falado, às vezes em termos de advertência, para podermos, inclusive, ouvir, às vezes, a voz de Deus sendo falada a nós, através daquele que nos confronta, que fala conosco, que traz uma palavra para nós. Bem, Paulo nos ensina, meus irmãos, essa humildade presente na sua firmeza e ele ceder também. Ele é firme, ele é seguro, e nós devemos da mesma maneira ser seguro na mensagem do Evangelho, na salvação unicamente pela graça, mediante a fé. Isso é inegociável. Nos princípios básicos da fé cristã, da vida cristã, isso não é negociável. Eu estou falando isso com muita seriedade, meus irmãos, porque o que mais você vê hoje em dia é exatamente isso. É gente que vive em princípios dúbios e ainda se diz seguidor de Jesus. E nós devemos chamar, novamente com graça e com amor, dizer, meu irmão, não creio que seja assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas muitas vezes nós brigamos por coisas pequenas. Alguns dias atrás eu vi uma publicação em que alguém chamava de falso cristão, de falso pastor, de falso isso, falso aquilo, uma pessoa apenas porque ela ensinava algo que ele não acreditava, mas não era nenhuma heresia. Era uma área discutível da interpretação bíblica, e a pessoa só faltou acender a fogueira e já preparar para queimar o outro. Nós precisamos, irmãos, compreender o que é realmente essencial. Quer ver o que é essencial? Hoje ou ontem eu publiquei um vídeo em que uma mulher diz que Jesus deixou de ser Deus e se fez pecador para morrer em nosso lugar. Isto é essencial. Em que se diga, não é isso que a Bíblia ensina. Jesus nunca deixou de ser Deus. Como diz, inclusive, o credo apostólico, Deus de Deus, homem de homem. 100% Deus, 100% homem. O que Filipenses capítulo 2 diz é que ele abriu mão da sua aparência, da sua glória e de parte dos seus atributos, de usufruir os seus atributos, o que é algo completamente diferente. Colossenses capítulo 1 e capítulo 2 vão repetir que nele já habita toda a plenitude da divindade. E a Bíblia também não diz que o nosso Senhor se fez ou se tornou pecador. Isso seria um absurdo. Ele ser pecador cancelaria o seu sacrifício na cruz. Muito pelo contrário, o mesmo Paulo vai dizer que Deus fez dele pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você vê, meus irmãos, às vezes as pessoas são bem intencionadas, até sinceras, mas mal instruídas
e acabam pregando coisas que são extremamente absurdas. Pastor, isso aí tem importância? Veja bem, o que cremos define o que vivemos. É a firmeza da fé cristã, de uma vez por todas entregues aos santos, Novo Testamento especialmente, que da onde nós tiramos os princípios pelos quais nós vivemos, família, sociedade e igreja. Quando nós começamos, irmãos, a relativizar os princípios da palavra, tudo mais começa a sair do caminho. E por isso que é importante reafirmarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Bem, apesar de toda a boa vontade de Paulo, nosso capítulo, ou pelo menos até onde vamos chegar, não vai terminar bem para ele. Quero convidar você ao nosso último trecho, e é uma parte menor da nossa mensagem, versículo 27 até o versículo 36. Está aí, apóstolos? Diz aí a palavra do Senhor. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo e arrastando-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, confie em Deus, mesmo quando as atitudes corretas não são compreendidas. A última lição de humildade de Paulo nesse texto é a confiança que ele tinha em Deus. Mesmo tendo as atitudes corretas, tendo feito tudo certinho, isso não foi bem compreendido. E o resultado não foi aquele almejado, não foi aquele que se esperava. No último trecho dessa nossa mensagem, então, como eu disse, parece que as coisas estavam terminando bem. Pois o prazo de 7 dias, o prazo para aquele rito, para aquele voto, já estava chegando até o final. Vamos conseguir sair de Jerusalém ou terminar nossa missão aqui em paz. Contudo, nos versos 27 e 28, chegam alguns judeus lá da Ásia, lá onde Paulo estava, da região de Éfeso, onde o evangelho experimentou fantástico progresso. E logo, meus irmãos, eles identificaram Paulo, o seu inimigo, o seu velho inimigo, com certeza de debates, e eles agitam as multidões. Com o quê? Com mentiras sobre a conduta de Paulo. E essa, meus irmãos, é a 6ª vez que uma grande multidão é agitada contra Paulo no livro de Atos. A vida agitada que ele teve, por assim dizer. Bem, e essas falsas acusações eram similares, olha que interessante, irmãos, aquelas que foram proferidas contra Estevão 20 anos antes. Depois você dá uma olhadinha em casa, pega o texto do que haviam falado contra Estevão e olha o que estão falando contra Paulo aqui. Eu fico imaginando, meus irmãos, será que Paulo lembrou disso? Será que Paulo, ouvindo as acusações dele, falava assim: eu já ouvi isso aí em algum lugar? Só que na época, Paulo estava no time oposto. Na época, Paulo era um dentre a multidão, gritando contra a vida de Estevão. Essa é uma ironia de Deus, de deixar o seu apóstolo passar por isso e de repente até lembrá-lo. Lembra do que aconteceu naquele dia? Hoje é você no lugar de Estevão. Nós sabemos, irmãos, que Paulo não vai ser apedrejado e não vai morrer, mas ele não sabia. E talvez ele estivesse pensando: da mesma maneira como um dia eu levei um servo de Deus até a sua morte, de certa forma participou Paulo dali, agora eu verei a minha. Bem, parte da acusação, diz o texto, vinha porque Paulo estava convivendo com um grego, diz o texto, chamado Trófimo, ele era lá da Ásia,
e deduziram que ele havia colocado esse grego dentro da área do templo, que era algo proibido, irmãos. Nós estivemos lá, só que nós estivemos do lado de fora, o templo não existe, é claro, né? Do lado de fora do muro, aonde você, gentio como eu, pode entrar tranquilamente, apenas tive que usar um quipá, né? Como me ensinou a minha sogra um dia, na terra de Sapo de Cócoras com ele. Então coloquei o quipá, a cobertura da cabeça, e fomos orar pela restauração de Jerusalém, pela vinda do Messias e pela conversão de Israel perto do muro, ou no Muro das Lamentações. Bem, não é o caso aqui. Do outro lado do muro, nesses dias onde o templo estava erigido, se você colocasse um gentio no lugar onde ele não podia entrar, ele tinha o pátio dos gentios, além daquela parte, você poderia ser morto. Irmãos, isso aqui era tão sério que os romanos haviam dado uma permissão especial aos judeus para executarem o gentio que entrasse no pátio proibido para eles, mesmo que ele fosse um cidadão romano. Então veja, essa confusão não é à toa. Eles sabiam o que estavam fazendo. Quando eles inventaram essa acusação contra Paulo, eles sabiam que o bicho ia pegar, que o circo ia pegar fogo e que as multidões iam ficar enraivecidas porque eles zelavam por aquele lugar. Bem, seja como for, no verso 30, a agitação dos judeus que vieram da Ásia engolfou toda a cidade. Paulo foi arrastado para fora do templo, o templo foi fechado. Nos versos 31 e 32, pela providência de Deus, a tentativa de matar Paulo é rapidamente impedida pelas guarnições de soldados romanos. Aí você deve estar perguntando, como é que eles chegaram lá tão rápido? Bem, há muitos anos atrás, irmãos, no Rio de Janeiro tem uma réplica da cidade de Jerusalém, certo? Linda, feita inclusive por o pessoal da Universidade de Jerusalém e fizeram no Rio de Janeiro. Do lado do templo, esse templo, havia um lugar chamado Fortaleza Antônia. Lá ficavam várias guarnições de soldados. E não eram poucos. O texto diz que oficiais foram até lá. Quem são esses oficiais? Eles são centuriões. O centurião, ele comanda 100, claro. Então, se são oficiais, no mínimo tinha 2, porque é plural. Então, a confusão era tão grande que o comandante, que era líder de 1000, manda pelo menos 200 homens com seus respectivos oficiais para controlar essa situação. Providência de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, Deus não faz nada da ponta sem nó. Quando a Fortaleza Antônia foi construída, ele falou assim, constrói porque eu vou precisar usar vocês um dia para guardar o meu servo. Nós somos a menina dos olhos de Deus, meus irmãos. Se Deus tivesse que mandar os romanos construir uma Fortaleza Antônia para proteger o seu apóstolo, Deus teria feito. Deus não iria de maneira nenhuma deixar o seu servo morrer na mão daqueles homens, porque o propósito para a vida de Paulo ainda não havia terminado. Então eles chegam, e diz o texto, o espancamento de Paulo termina. Ele já estava sofrendo na mão dos judeus. E ele era uma pessoa de alta periculosidade. Ele tinha mais ou menos a minha idade, provavelmente ainda menos físico do que eu não tenho, um homem de perto dos 60 anos, mas diz o texto que ele é amarrado com 2 correntes. Eu fiquei pensando, quem eles achavam que ele era? Um Sansão disfarçado? E o mais engraçado, meus irmãos, que você vê os romanos chegando ali, vem aquele homem sendo espancado, e quem é que é preso? O espancado. Eu conversava com a minha esposa hoje, isso é meio estranho um negócio desse, não é? O correto não é que quem estava espancando fosse preso? Ninguém é preso, apenas Paulo. Ou seja, que cenário estranho está acontecendo aqui. Mas, meus irmãos, a coisa não se resolve, eles têm que carregar Paulo e tirar dali, porque a multidão grita o quê? Diz a sua Bíblia, acaba com ele. E sabe por que, meus irmãos, essa expressão é tão importante? Porque você vai encontrar essa expressão sendo gritada nessa mesma cidade de Jerusalém, cerca de 30 e tantos anos atrás. Acaba com ele, crucifica-o. É a mesma palavra. É o mesmo clamor que a multidão fez diante de Pôncio Pilatos, pedindo a morte de Jesus. Que na NVI traduz, mata, mata, crucificam. É o mesmo verbo. E novamente eu fico pensando, meus irmãos, será que isso não passou pela cabeça do apóstolo?
o mesmo clamor popular contra a vida do meu Senhor, não sou digno, está sendo feito sobre a minha vida hoje. Isso me lembra o colega de Paulo, Pedro, que diante da sua condenação de ser crucificado, o que ele pede, irmãos? Último pedido, por favor. Qual é o seu último pedido? Quer falar com seu filho, com sua mãe, com a sua sogra? Quem? Não. Quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que meu Senhor. Talvez, queridos, mesmo assustado, Paulo lembrava, um dia, uma multidão, provavelmente Paulo não estava lá naquele dia de Pôncio Pilatos, mas uma multidão com a qual eu me identificaria, gritou, acaba com ele, mata, crucificam. E hoje estão falando a mesma coisa sobre mim. Meus irmãos, nem sempre nós vamos servir a Deus, fazer a coisa certa e tudo vai muito bem. O chamado não é um chamado do sucesso. Na verdade, o chamado cristão ele não garante absolutamente nada, a não ser que Deus pode ser glorificado pela sua vida. Como ele será glorificado, você não tem garantia nenhuma. Você pode ser glorificado e sair incólume, imune a tudo, ou você pode ser glorificado no sofrimento ou até mesmo na morte. Sim, é verdade, não estamos em situação nem perto parecida com o que Paulo passa aqui. Contudo, nós precisamos compreender, meus irmãos, que Deus tem nos chamado, Deus tem nos convocado para servi-lo de uma maneira que, com certeza, teremos que humildemente dizer, não a minha vontade, mas a tua. O exemplo que começa com o Senhor Jesus no Getsemane é reproduzido por aqueles que nós costumamos chamar de heróis da fé. Agora, o que é interessante, meus irmãos, é que quando nós assistimos um filme de herói, eu quero voar como Superman, eu quero ter a habilidade de lutar do Batman, eu quero ter teia de aranha e poder me pegar a superfície como o Homem-Aranha, ou sei lá mais o quê. Mas, quando nós lemos sobre os heróis da fé, será que eu fico na minha cama? Queria tanto ficar preso 12 anos como John Bunyan. É uma admiração heroística um tanto quanto meio desprendida, né? Que bom o exemplo dele. Bom para ele. Eu queria ir para o campo lá na China e com poucos dias enterrar o primeiro filho, depois com alguns anos enterrar o segundo filho, poucos anos já perder a esposa. Como eu queria. Nós não queremos esses superpoderes. Eu queria ir pregar e as pessoas ficarem tão revoltadas e começarem a me agredir e eu ter que ser socorrido pelas autoridades. Nós não queremos essa unção. Aliás, não é isso que acontece nas igrejas? 2020, o ano da unção de Davi. Os Golias na sua vida vão morrer. Sei lá o quê. Mas ninguém quer a unção de Jeremias. Ninguém quer a unção de Ezequiel. Ninguém quer esse tipo de unção de Paulo. Qual unção? Ele para mim é um vaso escolhido, pois eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer em meu nome. A humildade da dependência marca o ministério cristão. Sabe por que eles conseguiam, meus irmãos? Dependência. A vontade de Deus acima da minha. O compromisso do chamado acima das dificuldades. Textos como esse são preservados para que nós nos envergonhemos daquilo que tem nos abatido. Para que nós nos envergonhemos daquilo que tem nos desanimado. Porque não chega nem a cutícula daquilo que nossos irmãos estão passando em textos como esse, em lugares outros no nosso planeta ainda hoje. Que esta semana, meu irmão, Deus lhe encha de ousadia, motivado pela sua palavra, de se submeter ao que quer que aconteça, se for a vontade de Deus, para cumprir o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos, que Deus tem colocado na sua vida. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que mais uma vez nos enche de confiança de que o Senhor está sempre do nosso lado,
que, se necessário for, uma fortaleza Antônia será erigida, onde nós necessitarmos que a tua boa mão se levante para nos proteger. Nos leve, ó Deus, a uma compreensão a cada dia de que a tua vontade sempre nos carregará em vitória, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor pareçam uma multidão ensandecida, gritando: acaba com ele. A única pessoa em Jerusalém naquele dia, naquele templo, vitoriosa realmente, a única pessoa era Paulo. Dá-nos, ó Deus, nós entendemos, além das circunstâncias ao nosso redor, que a vitória, que o sucesso reside na obediência. E nos dê a humildade de assim procedermos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.